Uma das perguntas que sempre me fazem é: Alex, o que eu deveria estudar para ser um líder melhor? Bem, eu costumo dizer que existe uma hierarquia natural, uma ordem nos estudos para que o líder possa ser formado em sua plenitude, porque acontece algo curioso sobre o assunto liderança. Liderança, para muitos, é somente uma questão prática, uma questão, na verdade, técnica. E isso faz com que esse assunto seja praticamente envelopado pelos coaches, né? Coach vem do inglês técnico, que vai te ensinar técnicas para você ser um líder melhor. Mas só isso é o suficiente para a formação de um líder? Não, porque aspectos técnicos, aspectos absolutamente manuais, operacionais, são uma das disciplinas, um dos assuntos que o líder tem que dominar, tem que entender, tem que estudar. E, na verdade, ela é uma das 6 áreas que eu costumo ajudar na liderança, na formação dos líderes. Então, vale lembrar, aspectos práticos é apenas o sexto assunto que deve ser compreendido por um líder. Então, existe uma ordem natural, como eu acabei de dizer. Então, Alex, qual é essa ordem? Essa ordem foi desenvolvida por Aristóteles, né? Que é você compreender primeiro as questões teoréticas, depois as práticas e depois as operacionais manuais, que seriam, na verdade, as questões metafísicas, as práticas no sentido de praxis e depois as questões manuais, que são poéticas. Então, teóricas, práticas e poéticas. Eu vou explicar um pouco melhor agora para você, mas por que isso? Nessa hierarquia, você entenderá que o líder precisa dominar ou compreender para sua formação completa, tá? Para a formação completa, esses 6 âmbitos que eu vou apresentar para vocês. E a primeira delas é a filosofia. Então, você precisa estudar filosofia por quê? Se você vai liderar alguma pessoa, você precisa compreender as ideias que estão por trás das ações dessas pessoas. E se, Alex, mas eu lidero as pessoas e eu não sei das ideias que estão por trás de suas ações. Se você não sabe essas ideias, isso significa que você não conseguirá prever, prevenir ou até evitar ações futuras dessas pessoas. Uma vez que as pessoas agem em função de suas crenças e ideias, se o líder não tem pelo menos um espectro, não tem um mapa, não tem um roteiro das principais ideias que fizeram a cabeça da humanidade até hoje, dificilmente ele vai conseguir prever determinadas ações, ou melhor ainda, vai compreender essas ações que estão por trás do dia a dia de um colaborador, de um membro da sua equipe, de um membro da sua organização. Então, esse é o ponto. Alex, então é fundamental então que a gente compreenda essas ideias, esse mapa que está por trás das ações humanas. E por que que isso é muito relevante? Porque, meu amigo, isso te dará em tempo real a maturidade, o grau de maturidade humana que está ali. Então, se você percebe que uma pessoa tem ideias que ela nem sabe de onde vem, que ela pratica uma determinada ação em função de uma ideia que ela nem sabe de onde veio, o que que significa isso? Que ela é uma pessoa, um ser humano, um homem massa, como diziam os filósofos, que é, como diz na política, gado, que só segue o outro sem entender por quê. Então, isso é importante, porque senão as pessoas não vão entender o motivo pelo qual fazem o que fazem. Mas o líder precisa saber por que que as pessoas fazem o que fazem. Se você não tem essa compreensão, não consegue entender a maturidade, não consegue prever as ações e não consegue ajudar, saber em que ponto precisa ajudar para mudar determinadas ideias, para mudar determinadas ações e ajudar essa pessoa a amadurecer, a se desenvolver. Por isso, o líder precisa ter esse roteiro, esse mapa filosófico na sua mente. Tá bom, Alex, entendi que a filosofia é importante e quais seriam as suas dicas de leitura, né? Eu sei que já vou começar aqui pesado, que eu vou indicar o Metafísica de Aristóteles, mas antes disso, sem dúvida nenhuma, é melhor você estudar e ler
alguma obra de história da filosofia para que você possa ter esse mapa de ideias que já surgiram por aí. E, sem dúvida nenhuma, o livro mais importante de filosofia é esse daqui, Metafísica de Aristóteles, tá bom? Então você pode começar por aí, para que você possa ter esse roteiro de ideias e poder começar a vislumbrar mais o que está por trás das ações humanas. Essa é a primeira disciplina, o primeiro estudo que o líder precisa ter, que é em filosofia. A segunda área que o líder precisa dominar, sem dúvida alguma, é a psicologia. Psique, do grego, significa alma. Então, as pessoas são uma união de alma e corpo, não é assim? Então, o que move o corpo é a alma. As potências estão ali na alma. E as potências que estão dentro da alma são chamadas de paixões. E o líder, meu amigo, precisa compreender quais são as paixões humanas. Quais são elas? Quantas são? Por que isso é importante? Vamos lá. Um líder, ele precisa saber a causa das coisas. Ele precisa compreender a causa. Por isso que filosofia é importante. Você vai compreender uma série de causas que estão na realidade e vai entender as ações humanas, as causas, as ideias por trás delas, beleza? Agora, na psicologia humana, algumas decisões, alguns comportamentos são fundamentados em paixões. Então, se o líder não sabe qual é a paixão que está por trás ali, qual é o sofrimento muitas vezes está ali, lembrando que paixão vem de padecer, então significa padecer. Então, você padece por algo que você não está conseguindo alcançar ou por algo que você não está conseguindo evitar. Então, de maneira geral, nós temos 11 paixões. Quais são elas? Amor e ódio, alegria e tristeza, desejo e fuga, são chamadas de paixões concupiscíveis, porque são paixões do apetite, né? Nós temos. E existem 5 paixões que são irascíveis, que são esperança e desespero, audácia e temor e ira. Então, por que é importante você saber disso? Porque muitas vezes um membro da sua equipe estará sofrendo em função de uma dessas paixões. Agora, se você não sabe nem nomear a causa raiz daquele sofrimento, como que você se atreve a ajudar? Você não vai conseguir ajudar. Ah, Alex, então você está querendo dizer que então que os líderes têm que ser terapeutas? Bom, não no sentido estrito, mas você muitas vezes como líder conseguirá orientar, guiar, será um farol para essas pessoas que muitas vezes carecem de orientação, de ajuda. Muitas vezes o líder é aquela bússola, não é? Então, perceba que você precisa compreender essas paixões, saber as causas delas, como elas funcionam para que então você seja uma fonte de auxílio para essas pessoas que estão no seu time. Às vezes você está exigindo mais performance, às vezes a pessoa está com problemas pessoais, está passando por uma doença, passou por uma perda, existe ali um luto, existe o sofrimento. Então, como que você lida com aquilo? Entendi, Alex. Agora, o que você poderia nos orientar em termos de leitura? Comece por aqui. A praxis da psicologia, ok? Te dará um bom resumo. Esse autor, Martin Etcheverry, é muito bom, tá? Entendi, Alex. Então, eu já agora entendo das ideias humanas na filosofia, agora também entendo dos sofrimentos humanos, das paixões humanas na psicologia. Entendi, o líder precisa saber isso, numa formação completa assim. Agora, nós vamos para a terceira área que o líder precisa estudar, que é o costume humano, os hábitos humanos, as condutas humanas, que está nesta obra aqui, que eu vou indicar já já, calma, não vou indicar ainda não, calma aí, que o que são esses costumes e o que são os hábitos bons e os hábitos ruins. Os hábitos bons são chamados de virtudes e os ruins de vícios. E observe que, à medida que nós vamos agindo, nós nos colocamos em certas circunstâncias em que nós teremos que tomar uma determinada medida. E essa medida pode ser uma justa medida
ou pode ser uma medida excessiva ou uma medida deficiente. Por exemplo, se você vê uma garota indefesa, em perigo, e você pode ajudá-la, você pode auxiliá-la, pode salvá-la, e você evita isso, certamente é porque houve deficiência da justa medida que seria a coragem de ajudá-la. E se você se excede na coragem, como por exemplo, enfrentar 10 homens armados somente com a sua faixa azul de jiu-jitsu, isso certamente seria um excesso de coragem. Ou, por exemplo, aquele homem bêbado que entra na academia de jiu-jitsu e chama 10 lutadores faixa preta para luta. Então, isso também não é coragem, é excesso de coragem. Então, excesso de coragem é temeridade, deficiência de coragem é covardia. Portanto, para a justa medida que é chamada de virtude, que está no meio, existem dois vícios. Para cada virtude existem dois vícios. Portanto, se você é um líder, mas você não sabe nem nomear os hábitos e costumes bons e os ruins, para que você então consiga construir uma cultura de excelência, se você não sabe nomear, não sabe rastrear, não sabe indicar, então, como é que você vai conseguir implementar isso? Você não vai saber. Você vai pelo pouco que você viveu. E se você teve só exemplos ruins, como é que você vai fazer? Você vai ficar sempre refém das imitações circunstanciais que a vida lhe propôs. Então, o ideal é você buscar, você estudar, você formar. Então, o seu objetivo é compreender as virtudes, saber quantas são, quais são, para poder implementar, desenvolver na organização que você comanda, seja seus filhos na sua família, seja seus colaboradores na empresa, seja as ovelhas ali na sua paróquia, na sua igreja. Então, não importa se são os membros da sua comunidade no bairro lá que você lidera, ou se você tem um cargo político, de qualquer forma, você tem que fomentar, instruir, exigir e incentivar esse tipo de conduta, que são os bons costumes, os costumes virtuosos. Então, fica muito importante e crucial para o desenvolvimento do líder saber quais são essas virtudes para que ele possa desenvolver em si e como incentivar no desenvolvimento dos outros. Entendi, Alex, que é preciso estudar ética. Ética é uma palavra que significa hábito ou costume. E é a nossa, vamos lembrar, filosofia. Psicologia é a nossa terceira disciplina aqui. E para você aprender bastante sobre ética, cabe aqui Aristóteles de novo. Eu recomendo essa obra por conta dessa tradução, que é do Mário da Gama Cury. Muito bom. Eu também tenho aqui a do Edson Bini, da Edpro Editora, né? E também tem a versão em inglês da Oxford. Então, essas três obras podem te ajudar aí a ter uma compreensão melhor para aqueles como eu que não estudou grego, né? Então, essa daqui é a terceira obra que eu indico para você dominar a terceira disciplina, ok? Muito bem, depois que nós entendemos as ideias das pessoas, entendemos o sofrimento das pessoas, entendemos os hábitos das pessoas, o que mais precisamos compreender, estudar para ser um bom líder e se nos formarmos como bons líderes? Uma outra disciplina crucial está aqui, nesta obra, que eu vou indicar também, que é a economia. O que é economia? Economia é o modo como as pessoas se comportam mediante aos recursos que são escassos. Você não precisa estudar necessariamente a economia do oxigênio, a não ser para aqueles que estão com algum problema pulmonar grave que precisam usar o oxigênio, porque existe abundância de oxigênio. Agora, como as pessoas se comportam com aquilo que é escasso? Isso é chamado de economia. E a economia, ela é no sentido mais filosófico grego, ou a administração da família. Como que nós cuidamos, agimos ali como família para prover os recursos escassos para a nossa subsistência. E de maneira geral, é muito interessante observar que o homem, ele faz somente quatro coisas, quatro ações, quatro verbos em termos econômicos. Veja se não é assim.
Veja se não é assim. Isso aqui é uma coisa impressionante, uma coisa simples de entender. Vai abrir o espectro aí da sua cabeça em termos econômicos. Pelo menos foi assim para mim, né? Observe que as pessoas produzem, elas trocam, elas dão, doam e elas utilizam ou consomem. Produzem, trocam, elas dão, fornecem, né, gratuitamente ou consomem. Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos supor que você queira comer milho, mas está difícil de comprar milho, você mora num lugar muito afastado e você teve uma ideia. Quer saber de uma coisa? Eu vou produzir meu próprio milho. Você dá um jeito de arrumar as sementes, vai lá no seu quintal e planta milho. E aí produz o milho. O milho, depois de alguns meses, brotam lá as espigas para você. E aí o que você faz? Você produziu milho. Na sequência, economicamente falando, você terá três ações. Ou você pode usar esse milho para trocar por outro bem, algum outro produto ou mesmo dinheiro. Você pode doar esse milho, parte dele pelo menos, para pessoas queridas, vizinhos, amigos. E você pode também consumir esse milho. E vamos supor que você produziu milho e você me doou um pouco de milho. Você me deu um saco grande de milho lá. E aí eu, Alex, com aquela doação, o que que eu faço? Economicamente também eu tenho quatro frentes. Eu posso produzir com esse milho agora, eu posso produzir pamonha. E com essa pamonha eu posso trocar a pamonha por dinheiro ou outros bens. Eu posso dar a pamonha para amigos e queridos. Certamente, se você me deu um saco de milho, eu certamente, de forma recíproca, lhe darei um pouco de pamonha. Não é assim que a galera pensa? É assim, reciprocidade. E também posso consumir, fazer a pamonha simplesmente para comer. Então, observe que, economicamente falando, nós sempre estaremos ao redor desses quatro verbos. Agora, se você, por exemplo, é um empresário, você precisa entender que esse é o movimento das pessoas. E que talvez esse seja o movimento do seu próprio negócio. Por exemplo, eu já tive clientes que eram indústrias. Eles faziam o quê? Produziam um produto. Então, eles produziam, mas não faziam somente a troca. Eles produziam e trocavam pelo dinheiro. Agora, existem empresas que, além de produzir o produto, eles também têm uma rede de vendas, uma rede de varejo, uma franquia para poder vender aquele produto, que só faz a troca. Uma loja varejista, por exemplo, ela só faz troca. O que que ela faz? Ela vai lá e compra da fábrica, a fábrica traz para ela e ela exibe na loja para fazer apenas a troca. Ou seja, a loja não entende nada de produção do produto, ela só faz a troca. Ela faz ali uma apresentação para o cliente vê o produto e compra, e eles ganham uma comissão em cima disso. Então, o que que eles fazem? Eles compram da indústria que produziu, e ao fazer a troca, eles têm o quê? Eles têm uma margem ali, uma comissão, entende? Observe que o Michael Dell, que é o fundador da Dell, ele ficou bilionário exatamente pulando essa etapa. Ele pensou o seguinte: bom, eu poderia vender computadores melhores e mais baratos se, em vez de eu fazer a produção e passar para uma empresa, uma grande lojista, revender, é melhor que eu produza e entregue direto para o cliente. Isso eu vou ter uma vantagem. Eu vou ter uma vantagem de oferecer um produto mais barato, por quê? Porque a pessoa que compra só para trocar, compra da produtora só para trocar, ela precisa colocar a comissão dela. Então, se você produz e vende direto para o cliente, então o cliente tem uma vantagem. Foi assim que Michael Dell ficou bilionário, né? E houve uma época aí em que de cada cinco computadores produzidos, um, é, cinco computadores vendidos no mundo, um era Dell. Tá? E, para finalizar o assunto de economia, que eu já falei demais, está aqui uma obra que eu recomendo, que é o John Miller, Redimindo a Economia, onde ele vai fazer uma tratativa aí de vários e vários assuntos que foram perdidos e esquecidos aí
no ambiente econômico atual. Então, é uma redenção econômica. Me ajudou muito a reinterpretar muitos elementos econômicos que às vezes faltam na cabeça. Agora, para o líder, o que que é importante? O que que é fundamental para o líder? Porque você está, de novo, meu amigo, compreendendo a natureza das decisões humanas, não é? Então, qual é a natureza das decisões humanas? Economicamente falando, está ali. Produzir, trocar, doar e consumir. Beleza? Agora, fica uma pergunta: quanto dos bens econômicos que estão sobre a posse da família devem ser doados, terceiro verbo, ó, devem ser doados para a comunidade, de forma que haja um bem comum, de forma que a gente possa dar, fazer o trabalho que sozinhos não conseguiríamos fazer, como fazer a defesa do nosso país através dos militares, fazer estradas, para todo mundo viajar, né, cuidar da segurança pública, enfim, uma série de problemas sociais, nós precisamos fazer uma certa doação para o bem comum, não é? Agora, quanto de doação deve ser retirada da família, da economia familiar, para então a comunidade como um todo? Nós então chegamos na quinta disciplina, que são as ciências políticas. E ciências políticas não é só estudar partido político, tá? Partido político é apenas uma pequena parte do fenômeno político, que estuda o fenômeno do poder. E para que você possa compreender isso, o que é o poder, como governar, como usar o poder de forma adequada, o líder ele precisa lembrar que não importa se ele está na família, não importa se ele está na empresa, não importa se ele está na igreja, não importa se ele está na ONG, não importa se ele está na política, ele precisa ser um bom governante. E existem bons governantes, maus governantes, não é assim? E polis, né? Política vem de polis, que significa cidade, estado, é o modus de governar. E nós precisamos compreender como é que isso funciona. De maneira geral, nós podemos relembrar aqui que existem formas de governo, que são governo de um, de poucos e de muitos. E existem governos de um que é bom, governo de um que é ruim. Governo de poucos bom, governo de poucos ruim. Governo de muitos bom, governo de muitos ruim. Agora, cada um deles tem um nome. O governo de um que é bom se chama monarquia. Mono, um, quia, governo. Governo de um. O governo de um que é ruim se chama tirania. O governo de poucos, que é bom, se chama aristocracia. Aristo é o melhor em grego. E cracia, kratos, vem poder. Então, o poder dos melhores. E o governo de poucos, que é ruim, se chama oligarquia. Quia, governo, oligo, família. Governo da família. Por que que é ruim? Porque em vez deles governarem para o bem comum, eles governam só para a família deles. E os aristocratas, eles não governam só para a família deles, eles governam para o bem comum. São os melhores exatamente por isso. Você gostaria de ser governado pelos melhores? Acho que sim. Nós temos então o governo de muitos, que é bom, que se chama república, mas não é essa república que está aqui hoje, viu? Isso daí é uma caricatura da verdadeira república. E o governo de muitos, ruim, é a democracia. Né? Por que a democracia é ruim? Porque uma vez que você estabelece que não há uma hierarquia, não há mérito e não há um sistema de conquistas para que todos possam, por seus méritos, contribuir, mas basta simplesmente você ter o seu CPF, que você é igual a todo mundo, vence aquele que promete para o maior grupo de pessoas, daí surge o demagogo, promete as coisas mais impossíveis. Então surgiu a democracia, surge o demagogo. E a gente ouviu a vida inteira, talvez seja o seu caso, assim como o meu, que a gente ouviu a vida inteira que a democracia é o melhor sistema de governo. Ele só é o menos pior. Entre os ruins, ele é o menos pior. Agora, a república, em que difere aqui, só para ficar claro para você, da democracia?
A república, ela tem ali o cursos honores, né? Ela tem ali uma hierarquia de méritos. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, você vai ganhando mais responsabilidade. Então, você pode participar de decisões à medida que os seus méritos acompanham essa responsabilidade, entendeu? É mais ou menos como o sistema romano funcionava na questão militar. Você tinha lá o soldado, que se ele fosse um bom soldado, ele cuidava de 10, virava ali um tipo de decano, né? E depois, se ele fosse um bom decano cuidando de 10, ele ia cuidar mais 10 que cuidam de 10, que aí ele se torna um centurião, mas você observa que ele está cuidando de 10 de novo, é que ele cuida de 10 que cuida de 10. E depois ele era promovido a comandar 1.000, porque na verdade ele está comandando 10 centuriões, e por aí vai. E é assim que era feito. Observe que nas empresas também é assim. Você acaba criando um contexto republicano dentro da empresa, aonde à medida que as pessoas vão se esforçando mais e vão dando mais resultado, você naturalmente promove aquele que é o melhor. E aí vem um drama do líder, né? Pelo menos nos negócios, é que muitas vezes ele promove o melhor colaborador de uma determinada área, ele se transforma num líder, mas vira um péssimo líder. Por que que ele vira um péssimo líder? Porque ele acredita que liderança é só os aspectos práticos, são apenas os aspectos práticos. Este é o erro. Aqui que está o ponto. Então existe uma série de outros elementos para ele poder se desenvolver, que não adianta só porque ele era um bom jogador de futebol que ele vai virar um bom técnico. E o oposto também acontece, nem sempre um grande jogador vira um bom técnico e assim como você vê às vezes jogadores medianos, entre aspas, medianos, e se tornam grandes técnicos, como por exemplo o caso do Bernardinho, né, que foi levantador do time de vôlei por muito tempo, muitas vezes ficou boa parte no banco, não foi uma estrela, né, não foi um cometa ali, um meteoro na posição dele, mas como técnico ele despontou. Por quê? Porque liderança é uma coisa, aspectos práticos e técnicos é outra, tá? Então, nas questões políticas, o que que é o ideal? O ideal é que nós tenhamos uma mistura desses três bons, de monarca, aristocrata e república. E observe que na nossa história, aqui nos nossos estudos de liderança, nós observamos que toda organização que prospera, que se desenvolve, ela tem uma hierarquia aproximada com esses três bons. Vamos pegar, por exemplo, as empresas que são bem-sucedidas. Elas têm um CEO, têm um presidente, elas têm um grupo de executivos muito bons e comprometidos de diretores, que seriam os aristocratas, e nós temos aqui uma base de liderança just in time ali, né, na frente da batalha, que são os melhores também, porque acabaram de vir da linha de montagem, da linha do chão de fábrica, da linha operacional. Então, você tem um equilíbrio desses três. Uma empresa que prospera tem isso. Então, muitas vezes na minha consultoria, eu estou orientando os empresários a fazer exatamente isso. Você tem que ser um monarca, você tem que construir aqui uma base muito boa com os seus aristocratas, com os seus diretores, bons gerentes, e abaixo deles a galera ali dos encarregados que vai fazer a coisa acontecer lá na linha de frente. Você tem que criar essa cultura aqui. Se você não cria essa cultura, você está falhando. Então, é dessa forma que nós precisamos trabalhar. Isso nas empresas também funciona para a igreja? Claro que funciona na igreja. Qual a instituição mais antiga viva até hoje? A Igreja Católica. Nós temos um Papa que é o monarca, que é um monarca eletivo, né? Não é hereditário, ele é eleito pelos aristocratas, que são os cardeais, e nós temos aqui embaixo os bispos e padres, que estão na linha de frente. Então, é um equilíbrio. Nós vamos ver que todas as organizações, uma família, um pai e a mãe são os monarcas, e eles criam os filhos para ser melhor do que eles. Eles querem que os filhos sejam melhores. Isso, os bons pais são assim. E sempre, em qualquer organização, é o equilíbrio dos três. Agora, entendi, Alex. Eu preciso compreender do fenômeno do poder, de como governar para eu então ser um bom líder. Sem dúvida. E o líder precisa estudar ciências políticas. Não é só partido político, vocês entenderam, né? Não estamos falando de partido. Partido é um fenômeno que ocorre dentro de um dos sistemas que é chamado democracia, né? Agora, Alex, entendi qual seria a obra introdutória para isso, para eu poder entender isso. Também vou indicar aqui o outro livro do Aristóteles, que é Política, para você começar, né, pessoal? Para você aí, meu amigo, começar. Lembrando que essas obras aqui são complementares, tá?
Essas obras aqui, ó, são complementares, tá, meu amigo? Aqui, ó. Tá bonito para você aqui, ó. Elas são complementares, tá ok? É, porque se você estuda ética e política, uma é continuação da outra. É assim que é para ser nos estudos, tá bom? Entendi, Alex. Ficou claro aqui que eu preciso compreender das ideias por trás das ações humanas. Vou estudar filosofia. Eu preciso entender dos sofrimentos humanos. Vou estudar psicologia para compreender as paixões humanas. Eu também preciso estudar sobre os costumes, os hábitos, por que que alguns hábitos são bons ou ruins, como eles são formados, quais são eles e quais são os vícios deles, que você vai estudar em ética. Você também precisa estudar os movimentos econômicos que se dão naqueles quatro verbos: produzir, trocar, doar e consumir. E você também precisa compreender os sistemas de governo, qual é o melhor regime de governo, como ser um bom regente, como criar uma cultura adequada de um bom reino, um reino que você lidera, digamos assim, seja família, seja empresa, seja igreja, seja ONG, seja na política, seja o que for. E, por fim, depois dessas 5 áreas, agora nós podemos falar finalmente daquilo que todo mundo diz que é liderança, mas não é liderança em si, que são os aspectos práticos. A arte, né, técnica vem do grego tekne, que significa arte. Então, quando você cria uma nova tecnologia, o que você fez? Você criou uma nova arte, um novo artefato. Então, o que você criou foi uma maneira prática de resolver um problema. Então, o Elon Musk, por exemplo, criou agora os foguetes que dão ré, os foguetes que voltam. Ele criou uma nova técnica. Ele é um artista. Ele criou uma nova arte, uma nova tecnologia. Tecnologia é o estudo da técnica. Então, o líder precisa compreender uma série de técnicas também. E existem técnicas que podem ajudar nas questões humanas, como, por exemplo, a oratória, a comunicação, né, a escutatória, a habilidade de escutar. Então, isso aqui é técnica, você pode também estudar essas técnicas. Existem técnicas operacionais que vão poder, por exemplo, te ajudar a resolver problemas de operação, como essa obra, que eu tive o prazer de ter tido a formação com o Bill Moraes, que é o coautor do livro. Existe esse livro também que não pode ficar para trás, que é do Falcone, também é uma empresa de consultoria que ajuda você a resolver problemas organizacionais e operacionais. Enfim, a literatura de soluções técnicas para a liderança é imensa. Nós poderíamos falar aqui muito e muito sobre isso. Nossa, na verdade, nós vamos falar mais aqui no canal para que você possa desenvolver ainda mais a sua técnica como líder. Então, tem técnicas que estão voltadas para as coisas, para as tarefas, para as ações, para os processos, em coisas. E existem técnicas também humanas, como, por exemplo, a questão da comunicação é uma técnica. E existem outras técnicas também. Ou seja, por fim, meu amigo, para que você possa ser um bom líder e um líder bem informado, maduro, pleno, sem dúvida nenhuma, é necessário que você estude essas 6 frentes, no mínimo, para que você possa ser um líder pleno. Beleza? Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.